carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados, sarava coração. Os pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham a seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, se levantou da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Deus tem sido muito bom para nós. É sempre a misericórdia dele. É sempre a graça dele. Não há nada que eu ou você possa fazer que não venha a ser visto senão por aquilo que ele fez. Todos nós já nascemos condenados à morte, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez o que ninguém podia fazer. Talvez nós pensamos por um lado e olhamos e dizemos, mas eu herdei uma culpa que não era minha, culpa adâmica. Mas Jesus herdou também um pecado que não era dele, era nosso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer essa noite que Deus ele não olha para a religião, mas Deus ele olha que tipo de vida nós vivemos. Não existe uma religião representante de Deus, mas existe uma vida que representa a vida de Deus. Amém. Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Se você está aqui essa noite, é porque Deus tem algo a falar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 2. O tema dessa noite será o perfeito zelo, ou o zelo perfeito. Versículo 17. Amém? No capítulo 2, a partir do versículo 13, nós vamos ler o 17, só para contextualizar. Estava prestes da Páscoa, do momento mais sagrado para os judeus. Estava antecedendo isso
e Jesus olhou no templo e eis que havia vendas na frente, ovelhas, pombos, e os cambistas estavam vendendo. E então Jesus, tendo feito um açoite, na linguagem de hoje, uma vara, na época existia um açoite de fibra de cipó, feito um açoite, cordões. Ele entra no templo ali, que seria no átrio, e ele começa a espalhar os cambistas, começa a chutar tudo ali, porque ele não aceita que aquilo acontecesse. Mas o que era pior, em um tempo onde a igreja deveria estar buscando a pureza, a casa de Deus estava virando comércio. E Jesus quebra tudo. O versículo 17, a qual vamos ler, apenas o versículo 17, só estou contextualizando, diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me devorou, ou me consome, depende da boa versão bíblica. Amém? Senhor Deus, fale conosco ainda mais. Nós rogamos a Ti, para que verdadeiramente o Senhor possa falar conosco. Verdadeiramente a Tua presença possa estar aqui. É o que nós pedimos, no nome do Senhor. Amém. A Páscoa foi o evento a qual Jesus ceiou com a igreja. A Páscoa estava representando, para os judeus havia, claro, algo, e depois eu vou explicar por que se vendia no templo pomba, se vendia no templo ovelhas e rolinhas. E você vai observar que quando Jesus olha aquilo, ele destrói tudo aquilo. O que a Bíblia está falando? Será que Jesus está pregando contra os mercadores da fé, aqueles que ficam falando de dinheiro no púlpito? Não, não estou dizendo que é certo fazer isso. Vocês sabem que eu reprovo essas coisas, mas eu estou dizendo que Jesus estava fazendo algo ainda pior, ou melhor, ainda mais profundo. O sacerdote, ele oferecia uma vez por ano sacrifício pelo pecado da igreja. E quando alguém tinha condição, muita condição, dava uma ovelha, sim, mas quem tinha muita condição dava um novilho. Quem era de uma condição boa, dava uma ovelha. Quem não tinha tanta condição, dava uma pomba. Observe que nunca foi o tipo de sacrifício financeiro que fizesse com que Deus aceitasse. Não, pelo contrário. Deus sempre foi tão cuidadoso que ele sabia que em toda cidade há pessoas com condições. Por exemplo, Davi, quando quis oferecer a Deus um holocausto, eu esqueci o nome do rei, chegou e disse: não, eu vou te dar, eu tenho os melhores gados aqui e vou te dar para você oferecer para Deus. Ele, longe de mim aceitar isso, porque eu tenho que ter o esforço, eu tenho que ter minha despesa, eu tenho que ter meu trabalho. Não posso aceitar, porque sacrifício nunca foi outra coisa a não ser sacrificar. Só que essa linguagem, quando se torna religiosa, sacrifício não é dar a tua vida, sacrifício é dê o teu dinheiro, dê o teu tudo, faça um voto com Deus, ofereça a Deus tanto. E Deus nunca olhou para estas coisas. Todavia, da Bíblia se pode extrair muita coisa fora de um contexto. Por exemplo, Jesus estava num templo, e quando ele estava no templo, ele olhou várias pessoas deitando dinheiro, ofertando dinheiro, e ele pergunta àqueles que muito ofertavam, e viu uma mulher ofertando uma pequena moeda, e perguntou aos discípulos: quem deu mais, estes ou aquela mulher? E os discípulos falaram: Senhor, foi aquele, eu vi cada bolaça de dinheiro que entrava ali. E Jesus disse: foi aquela mulher.
porque ela deu tudo o que tinha. A mensagem, ela tem um centro que o nosso melhor não quer comparar com o melhor do outro. Sempre o seu melhor é aquilo que você pode fazer da melhor maneira possível. Às vezes o que você pode fazer para Deus da tua melhor maneira não é da minha melhor maneira. Talvez eu possa fazer muito melhor do que você aquela ação, mas a minha ação melhor só corresponde a mim e ela não te rebaixa na tua ação. Todavia, um falso pregador pode dizer: você viu, igreja? Dê seu tudo agora, exerça a sua fé. Observe, se sai do princípio da mensagem e começa a virar um comércio em nome da fé. Existe um primeiro homem que enriqueceu às custas de Cristo. O primeiro pregador da face da terra foi Judas. O vendeu por 30 moedas de ouro. Quando aconteceu? Também na Páscoa. Não naquela Páscoa, mas assim como vendiam a fé, iriam fazer com Cristo. Mas por que Jesus quebrou tudo? Porque, irmãos, se alguém oferecesse uma ovelha, aquela ovelha era oferecida para ser queimada no holocausto segundo a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Agora, o que eles faziam? Pegavam aquela ovelha, comunado com os sacerdotes, na linguagem de hoje é com os pastores, falava: eu vou vender essa ovelha e eu vou levar para ti. Mas na hora que ele sair, botamos a ovelha aqui de novo, a mesma ovelha, e eu vendo para outro, e eu vendo para outro, e eu vendo para outro. A mesma ovelha era vendida para vários. Aqueles que não tinham condição compravam um casal de pombinha, e então comprava a pomba, e ele levava ao sacerdote, mas ele trazia de novo e vendia a mesma pomba. Estava fazendo da casa de Deus um comércio, e as pessoas não estavam recebendo o perdão dos seus pecados, porque a lei de Moisés ensinava que eles precisavam oferecer um sacrifício para perdão dos pecados. Amém. Na linguagem de hoje você pensa assim: meu Deus, mas por que precisava isso? Porque toda lei simboliza a Cristo. Amém. Tudo que Deus estava fazendo desde o Antigo Testamento era um símbolo de algo. Porque se você pecava, por que era um cordeiro inocente que tinha que morrer? Por que era uma pomba, como nós lemos aqui, que eles vendiam a pomba? Por quê? Se não foi ela que fez nada, foi eu. Por isso que Jesus, quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava Jesus. Mas quando ele foi apresentado como uma oferta viva, se cumprindo Isaías capítulo 61, a qual o próprio Jesus na sinagoga, lendo as escrituras, abriu Isaías 61 e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para tal. O que aconteceu naquele mesmo dia? Ele foi batizado nas águas, e uma visão veio de João, a visão veio a João, e ele viu uma pomba pousando sobre ele. O cordeiro e a pomba. Ele era o verdadeiro tipo daquele inocente que morreria, mas através dele seria o batizador com o Espírito Santo. Isso é João capítulo 2, capítulo 1, versículo 17. Agora eu quero que você entenda. Então Jesus quebra tudo. Por quê? Porque estavam profanando a casa de Deus. Estavam profanando a casa de Deus. E aqui eu quero que você entenda. Jesus demonstrou através das suas atitudes o quão zeloso ele era. Agora, eu quero que você entenda. Ele não veio da terra. Ele não veio de qualquer lugar. Ele veio de cima. E mesmo sendo de cima, ele olhou para o templo, um lugar onde deveria ser santificado, um lugar onde deveria ser chamado casa de oração, um lugar onde deveria ser falado de coisas sérias e sinceras, um lugar onde se promovia mentiras, enganos, falsidade. Então, Jesus expulsa todos os cambistas dali. E os discípulos lembraram da escritura que falava
O zelo pela casa de Deus o consome. Aquela profecia se cumpria em Jesus. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos há um matemático que era ateu. Ele foi fazer os cálculos de quantas profecias se cumpriram em Jesus. E ele disse que se Jesus tivesse cumprido 8 profecias bíblicas, e ele trouxe um cálculo que aquilo era 1 em 10, agora fugiu 1 em, agora fugiu a numeração, que significa que é 10 vezes impossível. Observe, se ele cumprisse 8, era impossível alguém aparecer e cumprir. Por exemplo, era como eu apareço e estou cumprindo aquilo, deu certinho comigo. Era impossível. Se não for profecia, é impossível. Só que ele cumpriu, ele foi fazer os cálculos e ele descobriu que se cumpriu 200 profecias. E o matemático descobriu, se em 8 aquilo se torna impossível de um homem cumprir algo que está escrito, a não ser que seja de fato Deus. E ele, como um cálculo matemático, ele deixou o ateísmo e descobriu que a matemática provou que de fato Deus existe. Mas o que eu quero dizer? O zelo, irmãos, de Cristo não era um zelo superficial. Mas muitas vezes o nosso zelo é um zelo espiritual, ou melhor, natural. É um zelo superficial, é um zelo artificial, mas não é um zelo de alma, de coração. Não é aquele zelo que quando você entra na casa de Deus, você imagina, eu estou na casa de Deus. Reverência, cuidado, silêncio. Não é aquele zelo que te traz temor. E se você não alcança esse nível de zelo, aquilo também prova que você está distante de Deus. Porque quanto menos zelo há em um lugar, menos há a operação de Deus naquele lugar. Você pega o mundo religioso como ele era, eu não estou falando o nome de religião A, B ou C, muito embora eu poderia citar várias. E observe na década de 50 como era, e o poder e a virtude, na década de 60, de 70. E observe quanto mais o mundanismo entrou no mundo religioso, não se vê mais nada a não ser moda e vaidade. Não se sente mais nada a não ser o espírito de fofoca. É isso que está acontecendo. E agora o Espírito de Deus é expelido de um lugar aonde deveria se falar de Deus. Pregadores já não pregam por amor, ele precisa ter envolvimento com algo financeiro. Eles precisam cobrar, eles precisam fazer algo, eles precisam buscar. Hoje eu estava vindo no carro e a irmã, uma das irmãs aqui falando que foi no médico, e o médico, posso falar, irmã? E o médico olhou uma tatuagem na mão dela e disse: você é evangélica? Eu disse: eu sou. E essa tatuagem? Aí disse: mas é antes de eu me converter. Ele disse: mas você é evangélica? Eu disse: sou. E o pastor, ele cobra dízimo lá? Cuidado com o que faz. E começou a buscar um fundamento, algum fundamento. Vocês creem em profecia? Tem dons? Tem. Cuidado para que seja Satanás. Sabe tudo. E eu até brinquei com a irmã, disse: ô irmã, dá certinho na igreja, que Deus já está lá, falta só o diabo aparecer mesmo agora. Porque Deus já está. Porque... E o rapaz era evangélico, era um médico, um senhor de idade, evangélico. Mas se a irmã aparecesse mais 10 minutos lá, eu acho que é mais fácil ele convencer ela para o ateísmo. E eu vinha pensando, não falei nada no carro. E ele falou muito sobre questão de dinheiro. Eu só pensando no carro, mas eu não falei nada para a irmã, eu só pensando. Se ele falasse para mim, claro que isso depende da experiência, da idade, eu falaria: você acredita que pelos tempos que eu estou lá, ele nunca falou de dízimo para mim? Você acredita que ele nunca falou disso para mim, aquilo outro, nunca exigiu nada? Porque as pessoas, elas estão, irmãos, tão acostumadas com o que o mundo religioso é, que elas não conseguem ver sinceridade naquele povo
que não tem preocupação. Olha, nós não temos pastor presidente. Quem é o nosso presidente? Se não for Cristo. Amém. Nós não temos preocupação nenhuma. Ah, falaram mal da religião, que olha, tem o nome da placa aí, essa religião, não sei o que, olha, eu tô nem aí, serve para alguma coisa isso aí, eu vou tomar, não tô nem aí para isso, não. Mas não fale de Cristo. Mas não fale do povo. Não fale disso. Mas o resto não vale nada. O nosso amor precisa estar fundamentado apenas em Deus. Amém? Então, quem ama a Deus, ele tem zelo pela igreja de Deus. Jesus amava a Deus, ele tinha zelo pela casa de Deus. Porque se você não observar, irmãos, é assim: você hoje é responsável pelo que a igreja amanhã será. Se você hoje deixa passar muita coisa, passar vista grossa em muita coisa, a geraçãozinha de jovens vão crescendo e vão ver que aquilo é comum, e a geração próxima será ainda pior, e nós estaremos igual o mundo religioso está hoje. Descompromissado com a verdade, mas compromissado com a finança e a vaidade. Quem ama Deus, certamente amará a igreja. A igreja são pessoas. Mas terá zelo pelo templo? Sim. Não vai virar não, temos zelo, porque aquele lugar está sendo dedicado como a casa de Deus. Mas qual é a verdadeira casa de Deus? Está aqui, ó. Verdadeiramente Deus mora dentro de você. Sabe o que eu digo mais? Quando Jesus disse assim, ó, naquele templo, no mesmo templo, aonde ele expulsou tudo, quando ele disse assim: ei, tá vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E onde disseram: mas em 3 dias eu vou reedificar. Isso é o mesmo João que diz isso, só que agora no mesmo capítulo, só que no versículo anterior ele vai dizer, capítulo 16, ele vai dizer assim, que os discípulos e o povo falaram: tu não tem nem 50 anos, como é que tu vai destruir esse templo? Vai ser destruído com 3 dias, vai edificar, se passou mais de 40 anos para ser edificado. E a Bíblia diz assim, ó: e eles não sabiam que ele falava do templo do seu, aonde Deus morava. Colossenses capítulo 1, Deus estava, a Bíblia diz que a plenitude da divindade estava em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus, operando sinais e maravilhas. Porque ele era o templo onde Deus morava. Só que o templo físico, mesmo não sendo o verdadeiro templo onde Deus mora, é um lugar onde os templos se juntam para adorar o Criador. E mesmo assim ele teve zelo. Então Deus ama, irmãos, quem tem zelo pela obra de Deus. O zelo de Deus, de Cristo ali, era pela própria obra. Era pelas aquelas pessoas que estavam sendo enganadas, sinceras. Quantas pessoas, eu já conheci, isso há muitos anos atrás, um marido, parente meu distante, estava numa religião X, e ele era empresário, e pediram uma oferta de 15 mil reais para Deus abençoar, e ela pegou, tirou da empresa e deu 15 mil reais, e a empresa do rapaz não era tão grande. E então ele disse: por que tu fez isso? Eu tenho que pagar os funcionários, esse dinheiro é para pagar ele, está reservado, como é que eu vou fazer? E foi lá no pastor. O pastor disse: olha, já foi dado, tá aqui, mas eu não posso devolver. E ele disse: rapaz, mas não é dela, o dinheiro não é dela. Ele disse: não, depois dê seus meios, procure seus meios, que daqui não sai mais. Porque ninguém tem preocupação nenhuma com as coisas de Deus. As preocupações são com outras coisas. Quando eu falo ninguém, não estou falando generalizando, tá? Eu falo aqueles que de fato não têm, mas existem pessoas. Então quem ama a Deus tem sede, tem zelo por ter uma adoração viva. Quando você perde o zelo pela adoração, a casa de Deus vira show. A casa de Deus vira discoteca. É parede preta, é um negócio lá e as pessoas estão ali. Não tem mais pregação, mas eles estão fazendo o povo se envolver no louvor e tudo mais. Aí você vê na rua, compra e não paga, são mentirosos. Sabe, a vida é toda suja. Isso não é o Evangelho. Nunca foi o Evangelho.
Quem ama a Deus tem zelo pelo altar. Quem ama a Deus tem zelo pelo templo. Quem ama a Deus tem zelo pela obra. Quem ama a Deus tem zelo pelas almas. Quem ama a Deus tem zelo pelo altar. Se você não tem zelo pelo altar, você deixa a coisa bagunçar. Mas zelo, irmãos, zelo é algo que parte da alma. Zelo não é aquela questão religiosa. Não, é qual denominação? Por exemplo, qual é o nome do irmão? Está ali no irmão de verde? Jonathan. Aí vamos supor que o irmão Jonathan visitando. Aí vamos supor que o irmão Jonathan, ele seja de uma igreja, não sei se é, tá, irmão? Só dando um exemplo. É de uma igreja, serve a Deus, gosta de louvar hino. Aí ele quer louvar um hino, pergunta se pode. Aí vamos supor que o irmão William já conheça ele, tem intimidade, já sabe a índole do irmão. Aí a gente diz, não pode, porque o irmão não é da nossa religião. Que isso? Quando a religião vira facção, ela não tem... Zelo tem que ter. Não é que um chega aqui e quer fazer... Não, qualquer um prega, qualquer um não. Zelo tem que ter. Mas se você conhece a índole das pessoas... Vocês estão entendendo, irmãos? Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Quando você faz a obra do Senhor relaxadamente, sem santificação, sem viver uma vida em Cristo, sem buscar, aí você faz a obra por dogma, por credo. E Deus não olha para isso. Deus não olha para isso. A palavra em hebraico ali para relaxadamente, ela tem uma raiz de negligência, descuidado, de preguiça espiritual, de fazer de qualquer maneira. Então, quando eu faço uma coisa de qualquer maneira, eu estou fazendo relaxadamente. Quando eu faço sem zelo, tá aqui o negócio, estou ali com zelo, irmão, sabe? Quando você está fazendo só por fazer, é automático. Você limpa a coisa ali, tá ali, tudo automático. Por exemplo, quem vai à igreja, parece uma coisa tão simples, mas quem faz com zelo, sabe, ele está fazendo, mas está em espírito de oração, porque é um zelo. É algo lá da alma. Mas quando você faz sem zelo, você faz de qualquer jeito. Você faz relaxadamente, você faz descuidado. Tá limpo, mas não está tão limpo. Sabe, é uma preguiça. Mas também está associada a questões espirituais, preguiça espiritual, falta de zelo espiritual, sem caráter, sem princípio, sem valor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus não aceita que nós façamos a obra do Senhor sem devoção, sem um princípio de devoção. Eu faço porque eu amo, sabe? Olha, irmão, você pega um casal, jovens que se conheceram, estão prestes a casar, e aí você observa e se a moça pede, olha, faça isso para mim, compre, olha, eu gosto tanto de chocolate. Ele pode morar na zona rural que não tem nada, ele vai na cidade, ele nem que seja de bicicleta, ele vai dar o jeito, vai atravessar a rua, ele vai trabalhar, nem que seja capinando, ele vai fazer aquilo por aquela moça, porque ele a ama. É só porque ele a ama. Mas no dia que faltar o amor, no dia que ela falou, já está faltando um arroz, ele vai olhar para um lado e para o outro, e diz, não, mas dá para nós passar hoje, que amanhã a gente vê isso aí. Ele não está mais nem aí, porque passou o amor. Ele nem liga, não tem mais princípio. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é verdadeiro. A mesma coisa quando você verdadeiramente ama a Jesus, você se submete, você desce, você chora. Quanto mais você apoia na palavra, mais você gosta. Mas quando você não ama, você o rejeita, você desconsidera, você faz tudo da tua maneira, porque você faz relaxadamente. E tudo é motivo. Eu não vou louvar não. Não vou pregar. Eu não estava me sentindo muito bem para fazer a obra. Tudo vai ser um motivo, mas no fundo foi o amor. Foi o amor que foi deixado. Foi o princípio de devoção. Não é problema não tinha. Olha, os melhores hinos que se tem até hoje, os melhores foram como é que chama? Composto, né? É isso? Foram compostos, né? A palavra no português composto, não é a ideia de, né? Mas foram compostos justamente no período mais difícil das pessoas. Período de guerra, período de doença, sabe? Nos períodos mais difíceis.
às vezes Deus nos põe em desespero. As coisas, se elas estiverem muito bem na sua vida, se estiverem muito bem na sua vida, você vai deixar Deus, porque está muito bem. Você não sabe que não ama Deus, ele busca Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Ele pode dar. Mas quem ama Deus, o busca por aquilo que Ele é e não pelo aquilo que Ele dá. Havia um homem, em 1953, se me falha a memória, William Branham, que ele disse assim: olha, se eu souber que eu estou condenado ao inferno, mesmo assim eu continuaria servindo a Cristo. E ele continua e diz: porque Ele tem sido tão bom. Ou seja, ele não buscava para poder ir para o céu. Já era um amor incondicional. Ele podia estar no inferno, podia estar condenado, mas ele continuaria buscando a Ele. Mas hoje nosso amor é condicional. Se algo acontece, se tem um problema familiar, se tem um problema aqui, se tem um problema acolá, um problema financeiro, você já deixa de buscar Deus, você já deixa de priorizar Deus, porque você não tem um compromisso, não tem zelo pelas coisas de Deus. Quem tem zelo não fica em altos e baixos, não. Quem tem zelo é estável. Problema se tem, pecado se pode cair, mas ele é estável, ele vai manter firme, sabe? Se Jesus estava pregando, estava falando para a igreja. Eu sempre fui para a igreja, nunca ouvi na minha casa, quando falo minha casa, eu falo dos meus pais, no tempo de solteiro, alguém que dissesse: meu filho, vai para o culto, vai para a igreja. Nunca na minha vida alguém disse isso para mim. Nunca na minha vida alguém falou assim: meu filho, por que se eu ficasse em casa, por que você não está mais indo para a igreja? Nunca. Pelo contrário, muitas vezes eu tinha que ir escondido, fingia que ia para a rua mesmo, e eu saía dessa suposta rua, eu ia para a igreja. Nunca houve que me apoiasse. Mas eu não vivia uma vida de santidade como eu deveria. Eu lutava, irmãos, contra o pecado que eu vivia. Mas todo culto eu estava, todo culto eu estava lá na igreja. E eu falhava, e muitas vezes eu falava assim para Deus: Senhor, um dia eu vou conseguir mudar. Eu tinha medo de Deus me expulsar dali, de Deus espiritualmente dar um jeito e fazer eu falar: Senhor, eu estou falhando, eu sei, olha, eu tenho esse mal dentro de mim ainda, eu estou lutando contra isso aqui, mas eu estou falhando, mas me deixa aqui, um dia eu vou conseguir mudar. Passou um ano, passou 2. Eu lembro que no 3º ano, irmãos, foi o ano mais difícil da minha vida. Pensei em desistir. Lembro que havia falhado, havia caído, havia tomado banho, tardezinha, e pensei: hoje vai ser o meu último culto. Último culto. E foi a primeira vez na vida que eu lembro de eu estar num culto e não conseguia ouvir a pregação. Eu estava olhando cada irmão e pensando: aquela irmã X, ela é tão carinhosa, aquele irmão Y é tão zeloso. Começando a olhar as qualidades, porque para mim eu estava me despedindo. E havia um pastor que nesse dia veio pregar, Leandro, o nome dele, Leandro de São Luís, foi pregar lá nesse lugar. E ele, no fim do culto, ele falou: ei, Deus manda te chamar aqui. Eu vou lá. Ele disse: você estava pensando que hoje é teu último dia aqui, não é? Eu baixo a cabeça. E ele começa a falar, irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ele começa a falar da minha vida desde quando eu era criança. Coisas que só eu sabia. Coisas que haviam acontecido também na fase de jovem, livramento de morte, e ninguém sabia. Eu lembro que eu estava, irmãos, e não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu estava num certo lugar escuro com uma moça. Não estava fazendo nada demais, no sentido, tudo é demais, mas não no sentido talvez você possa imaginar, mas estava.
Eu lembro que apareceu 3 rapazes e pegaram, tinha uma carrada de pedra, sabe aquelas pedras que faz baldame, né? Hoje não estão usando muito mais isso, mas... E uns pegaram umas pedras e eles iam jogar em mim. E eu lembro que eu fingi que eu estava armado e botei a mão assim, como se fosse na cintura, assim. E nessa hora, todo mundo correu. Isso tinha ficado mais de 1 ano atrás em relação àquele dia que eu estava diante daquele pastor. E aquele pastor falou: tu lembra quando você estava em tal lugar? Falou, e disse: apareceu 3 homens e correram. E você pensava que foi isso. Ele disse: eu coloquei um anjo ali na Ele começou a me mostrar, irmãos, coisas que eu achava que Deus não estava comigo. E eu vi que Deus estava sempre me livrando. Estava sempre cuidando de mim. E por mais que faltasse um pai, uma mãe, Glória a Deus. Deus nunca faltou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passando, meu Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes eu orava? Eu falava: eu não tenho nada. Glória a Deus. Santo. Porque muitas vezes a gente é cego, irmãos. Igreja é ter zelo. A gente falha, a gente cai. Mas quando você ama Deus, você não quer viver nas tuas falhas. Glória a Deus. E às vezes o inimigo usa essas falhas e quer te jogar para fora. Mas Deus está dizendo: filho, sou eu. Às vezes há problemas que acontecem na sua casa, você pensa: eu acho que não vou aguentar, eu vou separar. Sabe, às vezes tem coisas que estão acontecendo e você fica pensando tanta bobagem e não sabe que Deus está cuidando de você. Só que o cuidado de Deus é invisível aos nossos olhos. Amém? Então a obra do Senhor não pode ser feita com preguiça. Desculpa, irmãos, eu não sei nem porque eu estou falando essas coisas hoje aqui. Estou saindo da mensagem. A obra de Deus tem que ser feita com preparo. E todos que atuam na obra de Deus vai ter que passar, irmãos, por tanta dificuldade. Não vai ter ninguém que vai ser usado por Deus, que Deus tem algo para você, se você não passar por aperto. E é aperto mesmo, que você volta a desistir, que você volta a dizer assim: eu não aguento mais não. Se for para segurar um pouco mais desse jeito, não vai dar não. É nesse sentido mesmo, que você falta não aguentar. É nessa hora que Deus está cuidando de você, está te ensinando algo. Como é que você quer ensinar pessoas a passar por algo se nem você passou? Mas nós não queremos aprender, nós não queremos descer, nós não queremos ser servos, nós queremos ser Senhor de Deus. Nós queremos governar Deus. Nós queremos conduzir Deus. Mas não queremos ser conduzidos. Não queremos. E aí a gente começa a fazer a obra com preguiça, com relaxo, sem preparo, sem santidade, sem compromisso. E a pior coisa, irmãos, é a gente perder o compromisso. Quando você perde o compromisso, você se desligou com Deus. O compromisso é outro. É o dogma, é para manter a tabela, mas você não pensa no culto, você não fica pensando: meu Deus, sabe, não tem. Você não tem preocupação nenhuma, porque você perdeu. Você começa a acender um fogo estranho. Você prega, ou então você está ali ouvindo a pregação, ouve, mas você, sabe, aquilo serviu para você no agora, foi tão bom, você pensa: meu Deus, que culto maravilhoso. No outro dia você está igualzinho, sabe, igual a barata morta, sabe, sem vida, sem vigor nem nada. Por quê? Porque estão acendendo fogo estranho. O fogo estranho não é o fogo que você quer, não é a maneira que você quer, é a maneira que Ele quer.
Levítico capítulo 10. Havia 2 filhos de sacerdote chamados Nadab e Abiú. E os 2 filhos eram ali treinados na ordem do culto. A ordem do culto é como que as coisas funcionam, como é que tem que ser, não podia ser de qualquer jeito. E então do céu tinha que descer fogo, para que do fogo dali, descido do céu, acendesse o incensário da casa de Deus. Porém, a Nadab e Abiú disse, não, eu vou fazer do meu jeito, é fogo. E eles foram acender o fogo. E quando acenderam, a Bíblia diz que ele levou fogo estranho. Por quê? Porque aquele fogo era fogo que o homem produz. Irmãos, olha, segundo a minha sabedoria, eu posso fazer tanta motivação e trazer tantas coisas motivacionais para você, mas o que adianta? A sua sabedoria do homem é fogo estranho. Precisa ser fogo do alto. O fogo do alto te convence. O fogo do alto não é apenas uma percepção que você precisa mudar, não, ele te convence mesmo. E aí a Bíblia diz que aquele fogo acendeu e queimou aqueles 2 filhos de Arão. E toda a congregação ficou com temor. Às vezes, nós estamos sendo queimados com fogo estranho. Nós já não nos animamos mais na fé. Ouvimos a palavra, já não temos mais ânimo, já não temos mais vigor como tínhamos, porque estamos fazendo as coisas da nossa maneira. Isso é triste, irmãos. Triste. Quando nós começamos a fazer as coisas da nossa maneira. E eles eram sacerdotes. Aqueles 2 homens eram sacerdotes, eles conheciam como funcionavam as coisas, a ordem do culto, mas eles tentaram adorar a Deus de qualquer maneira. Hoje, cada lugar que você vai, cada religião que você vai, tem uma coisa diferente. E cultos assim, onde se você senta, louva o hino e se prega a palavra, já não é legal. Tem que botar um coral e dança, e roda, e rodopia, e faz não sei o quê. Sabe, precisa disso. Porque o culto já não é mais, a palavra já não é mais suficiente. Eles começam a acender fogo estranho. E Deus, ele não aceita nada improvisado. É para fazer isso aqui, eu esqueci isso aqui. Não, bora amarrar um negócio. É igual gambiarra. Fazer as coisas tudo. Não, Deus não aceita nada improvisado. Reconheça que você não tem espaço no teu coração para Deus. Seja sincero, Senhor, eu esqueci porque não encontrei espaço dentro do meu coração para lembrar. Você está preenchido demais com as coisas do mundo. A adoração, ela se torna carnal. E a irreverência, ela se torna o próprio altar. A irreverência, a maneira que você é expert em falar, mas é tão medíocre em viver. Não se vive. E daí, se há um caráter duvidoso, precisamos analisar, irmãos. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus, através de Davi, vai buscar o incensário, vai buscar a arca da aliança. Mas você sabe, havia uma doutrina, havia um ensinamento, ninguém pode tocar na arca. Por quê? A arca é santa. Ninguém pode tocar. O boi estava andando na carruagem nova, foi feita uma carruagem específica só para levar aquela arca, porque nem a carruagem usada era uma nova. Mas o boi tropeçou, a roda bateu na pedra e a arca ia cair. Usar mete a mão para não deixar cair, ele não foi fazer algo ruim. Ele foi fazer algo improvisado. Opa, vai cair, eu vou. Improviso. Deus não aceita improviso. O que está escrito, que é palavra, é palavra. Deus não aceita improviso. Esse é o problema. A ira de Deus se acendeu e fendeu Uzá no meio. E Uzá foi aberto no meio da ira de Deus. E às vezes nós tocamos no sagrado de qualquer maneira. Uzá, ele tocou na arca. A Bíblia diz que ele não deveria tocar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória. Nunca trate o santo como comum. Irmãos, olha, você pode tratar a cadeira como santo, você pode tratar esse lugar como santo, você pode tratar a ser tudo como santo, mas nada tem mais prioridade do que as próprias almas. Nada. Para Deus, não. Para Deus a prioridade maior não é pastor, para Deus não, é as almas. A Bíblia diz que o dom de Deus
não serve para nós mesmos. Não é isso que a Bíblia diz? Não serve. Eu, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que não é para mim, só serve para os outros. É para edificação da igreja. É ou não é? Então, quando nós entendemos, irmãos, que Deus ele está buscando santidade no povo, está buscando zelo no povo, está buscando... Então, quando você entende que Deus, ele não é o que hoje as pessoas estão achando, um Deus que tudo tá bom, você tá no meio da vaidade, tá no meio do futebol, tá no meio da bebedice, você tá no meio de tudo, e aí eu sirvo a Deus. Hoje, quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai ficando comum. Aonde chegamos? Isso não é uma realidade mundial, não. Veio um pastor da Coreia, acho que é Coreia, no Brasil. Ele ficou surpreso quando ele viu no Brasil que as pessoas andavam no culto na hora da pregação, que havia pessoas abrindo o celular na hora do culto, e que ainda pessoas conversavam no culto. E ele ficou surpreso. Ele, meu Deus, eu vi no Brasil que existe assim. E ele falou do padrão moral, da investimento, disse, meu Deus, não há respeito. Eles ficaram surpresos, mas para nós é tão normal, porque nós acostumamos ver aquilo que é errado como certo. Nós acostumamos. E hoje, se você ensina a doutrina para o mundo religioso, ele vai dizer, isso não precisa. Vocês estão entendendo? Então, os pecados dos filhos de Eli, que ele era um sacerdote também. Vou já encerrar, tá, irmãos? Eu vou tentar ser breve. Observe o que eu vou dizer. Havia Eli, o sacerdote da casa de Deus. Ele começou a fazer vista grossa para os próprios filhos. Sabe aquele? É o pastor da igreja, mas os filhos estão ali. É filho de pastor, mas está ali, não liga, deixa as coisas. Sabe, faz vista grossa. Era o que aconteceu com o filho de Eli. Aquilo que Jesus estava repreendendo estava acontecendo, olha, 400, 500 anos antes. Estava ali, o filho de Eli, quando oferecia o sacrifício, você sabe, a melhor carne tinha que ser queimada, né? Isso. Aí eles pegavam um garfo gigante, pegavam aquela carne suculenta, carne boa, e pegavam, comia e deixava só as carnes secas para ser queimada. Só a carne magra, só o que não prestava. E as boas eles comiam. E o sacerdote não falava nada. Os filhos dele se relacionavam intimamente ou sexualmente com as mulheres no templo, e ele ouvia o som e falava assim, olha, parece que eu estou ouvindo algumas vozes, tem alguém por aqui? Sabe, se fazia vista grossa. E Deus não falou nada. Até que um dia apareceu um profeta e disse para ele, Deus deu tempo para te corrigir. Eu quero que você entenda, todos nós temos um tempo provido por Deus. E quando esse tempo acaba, não adianta mais chorar, não adianta mais gritar, não adianta mais lamentar. Todos nós temos um tempo. E o tempo de Eli acabou. E o sacerdote disse, Deus manda dizer para você que ele já virou as costas para você. Ninguém mais da tua família vai sobreviver. Ninguém mais da tua casa vai ser sacerdote. Eu vou extirpar toda a família. Ou seja, a família dele não ia mais ter negócio de neto, nem filho, nem ninguém mais. Deus ia destruir a família mesmo. O tempo passou. E as coisas aconteceram como se fosse natural. Os filhos vão para a guerra, morre. O pai está na cadeira, cai da cadeira, quebra o pescoço. A nora que tem um filho, morre. E toda aquela família foi destruída. Aquele homem já podia orar, podia clamar, mas nada podia fazer. Quem ele era? Um homem que tinha experiência com Deus. Quando Deus estabeleceu alguém chamado Samuel, um menino. Deus falou com Samuel, ainda criança, Samuel levantou da cama e foi onde o Eli disse, Eli, está me chamando? Ele não. Na segunda vez, na terceira vez, o sacerdote mesmo desviado lembrava, eu lembro quando Deus falava comigo.
e disse: olha, filho, quando tu ouvir essa voz, diz: eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Ele estava desviado. Deus já não tinha compromisso com ele, mas aquele homem, pela sua experiência, ele ainda sabia dizer o que era certo. Ensinava os outros, mas não corrigia a sua própria casa. Ele ensinava os outros, mas a própria casa não corrigia. Foi o que aconteceu com ele. Olha, meu filho, fala que tá ali, mas na hora de acertar em casa, a coisa não era acertada. Se levava com a barriga até que o tempo dele acabou. Será que o nosso tempo não está acabando? Será que a porta não está para se fechar? Foi o que aconteceu com Saul, um rei que brincou, fez as coisas lá, e aí, olha, o profeta disse uma coisa, ele fez diferente, e depois outra coisa, fez diferente, a terceira coisa, ele fez diferente, e o tempo foi passando. Um dia ele foi buscar Deus, Deus não respondeu. Buscou em oração, Deus não respondeu. Buscou pelo profeta, Deus não respondeu. Buscou por Urim, por Tumim, que eram as pedras do peitoral do sacerdote que clareava dando resposta para o povo, também não respondeu. Aí o profeta foi orar: Senhor, está clamando, o rei está falando, e o Senhor não responde. Senhor, tem misericórdia dele. Eu disse: não adianta tu orar. Por que tu está assim? Eu já rejeitei. O tempo dele já passou. Eu já tentei, mas ele não quis. Acabou, agora eu já virei as costas para ele. O que aconteceu? Vou buscar os deuses pagãos. Vou buscar os mortos, e morreu a fio de espada. Porque nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não adianta fazer do seu jeito. Não adianta. Tem que ser da maneira que Deus nos instruiu. Amém? Nada, irmãos, olha, você pode louvar, você pode pregar, você pode ser pastor, você pode ser o que for. Nada vai te tirar. Olha, Deus, o ministério não protege ninguém. Não protege. Ministério, quando fala o ministério pessoal. Hebreus, para encerrar, Hebreus 12:13 diz assim: sirvamos a Deus e agradavelmente, com reverência e piedade. Observe. Servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Servir a Deus, irmãos, é tão agradável. Servir a Deus deve ser com reverência, com piedade. Piedade é você olhar alguém que está com sua dificuldade, você ajudar. Reverência é você se submeter à grandeza dele e ser reverente às coisas de Deus. E a verdadeira adoração, ela é leve, ela não é pesada. Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas por que ela é pesada para muitos de nós? Porque essa adoração já não é verdadeira. A verdadeira é leve, mas a falsa pesa. A falsa adoração é sem zelo. Você é um peso. Você luta e é um peso. Você é teu desânimo. Você é vontade sem vontade de vir para o culto, sem vontade de orar, sem vontade de clamar. Sabe? Você é um peso. Porque essa adoração, ela não é em verdade. É um culto profano. É um culto onde você está oferecendo qualquer coisa para Deus. Existe uma oferta que chama o coração de Deus. Se aqui tiver alguém que dizer assim: olha, pastor, eu estou querendo ofertar 100 mil reais para a igreja, eu quero comprar aquilo, esse lugar, e vou fazer isso e aquilo outro, e outra pessoa chegar e dizer: pastor, eu estou disposto a entregar minha vida para Deus. Deus, ele está naquele que disse: eu estou disposto a entregar minha vida. Eu, quando jovem, comecei a ir para uma religião. Passei um ano indo para uma religião. E na época que o salário era R$180, eu ganhava R$3.500. Isso em 97. Pode fazer as contas que era vou botar 99, tá? R$220 em 2000 e alguma coisa. Vou até arredondar para ficar mais fácil para vocês. R$200 era menos. Eu ganhava R$3.500 naquela época. E fui participar de uma religião que só se falava de dinheiro, mas eu
quando a gente vai para uma igreja, a gente não... Olha, irmãos, eu sempre gostei de ouvir da palavra. Eu não tinha um pai que me ensinava, mãe que me ensinava aí. Não tinha. Então eu fui indo e comecei a me interessar e eu ganhava bem. E o pastor fez um voto com Deus, para a pessoa levantar um envelope, cada um envelope, na época, para dar, se não me falha, R$500, lembrei, 500. E aí, 3 pessoas levantaram, eu pensei, meu Deus, essas pessoas, R$500 vai ser 3 meses de salário. E eu não passo nem uma semana para ganhar esse dinheiro. Isso para mim é fácil, porque eu estava na fé, ele disse, dê o teu melhor. Eu pensei, meu melhor não é o dinheiro, Senhor. Essas pessoas estão dando ali, eu sei para elas mas para mim não. E eu botei um envelopezinho, dentro do envelope eu peguei por fé. E botei escrito assim, Senhor, de hoje em diante eu dou a minha vida para o Senhor. Amém. Passou 15 dias, que era o dia de entregar o envelope. O pastor terminou a reunião, que chamava lá de reunião, não. E aí começou, lá tinha o nome dos envelopes, pegando o dinheiro de todo mundo. Aquele olhou o meu, olhou o envelopezinho, fez assim comigo, e eu fui lá onde ele estava, ele disse, o que é isso aqui? Eu disse, o senhor disse que é para dar o que a gente tem de melhor. E eu estou dando a minha vida. Ele falou desse jeito para mim, moleque, Deus não quer a tua vida, Ele quer o teu dinheiro. Nessa época, eu fiquei assim, meu Deus, porque, irmãos, gente novo, que não tem experiência, ainda pegar um negócio desse, eu lembro que eu saí arrasado, eu pensei assim, olha que eu era, irmãos, eu jejuava quase todo dia, evangelizava, sabe, eu ia para uma monte, sabe, eu sempre gostei mas naquele dia, eu saí e pensei, se Deus não quer minha vida, e quer meu dinheiro, então Deus não existe. Irmãos, com a mentalidade que eu tenho hoje, não faz sentido o que eu pensei. Mas naquela época, eu me senti ateu por quase um ano. Eu lembro que no que eu trabalhava, chegou 2 amigos meus, um ano depois. 2 amigos meus. E falaram assim, rapaz, eu fui numa igreja. E lá o pessoal fala tudo o que a gente pensa. Tava lá e ele falava, olha, e eu disse, isso é o diabo, irmão. Deus não existe, não. Como é que a pessoa acredita que o diabo existe e Deus não existe? Eu não faz nem sentido, né? Mas era gente tolo, porque eu fui ferido e a gente não percebe que tinha uma ferida. E eu pensando, olha, irmão, isso não existe não. O diabo, que assim, eu só acredito se ele falar, souber o que tu tá pensando, mas sem ter falado para ninguém, porque o diabo ouve, irmão. E aí ele falou assim para mim, rapaz, tu acredita no diabo, mas não acredita em Deus? Não tá errado isso não. E eu fiquei pensando, rapaz, é mesmo, né? Como é que, se está escrito na Bíblia, que é a Bíblia de Deus, que ele não sabe o que, né? O que a gente... E aí, eu disse, então eu vou lá. Como cheguei lá, nada. Teve nada, fiquei esperando lá. Inclusive, tinha uma irmã daqui de Itapecuru que estava nesse dia lá, Raimundo, o nome dela. Estava lá de braços cruzados. Terminou, e eu acho que ela entendeu o que eu estava esperando lá. Disse, olha, se tiver alguém esperando revelação, não tem hoje não, viu? Deus não mostrou nada. Eu disse, mas deve ser esse negócio aí que eles falaram. Outro dia eu fui lá de novo. Nada. E aí, no domingo, eu fui pro Rio de Nina Rodrigues, alguns conhecem, e estava bebendo lá. E lembrando, tá? Eu estava bebendo. E eu lembro que eu vim na época na XLR do meu pai, 1997, eu vinha fazendo cobrinha assim na moto. Aí eu cheguei lá, tava, que também o pregador é daqui, é Luiz Cardoso o nome dele, ele mora aqui na cidade. Falou assim, olha, eu vi, aí eu fiquei lá fora, eu tava meio bêbado e não quis entrar na igreja, por respeito. E peguei lá fora, botei a moto lá fora, na rua, sentei na moto e fiquei assistindo o culto lá de fora. E aí me deu o culto, ele falando, aqui tem uma pessoa com dor de cabeça, eu pensando, né? Tanto de gente aqui, não é possível que não tem nenhum com dor de cabeça, é fácil dizer um negócio desse. Aqui tem não sei o que com isso aqui, teve uma pessoa que brigou, eu pensei, tanto de gente aqui, não é possível que não tem um que brigou. Aí depois ele disse, tem um irmão aqui que você tá duvidando. Aí nessa hora eu fiquei, meu Deus, eu disse, não, mas também eu tô aqui, né, eu acho que ele deve saber que eu tô duvidando, porque é fácil também, eu não sou da igreja, eu vou duvidar mesmo. E eu pensei, rapaz, ele pensa coisas que enganam a gente. Eu pensando, e se agora mesmo você pensou que é isso, ele falou, e eu vi numa visão, agora você vindo de um lugar, fazendo, ele falou cobrinha, eu chamo de cobrinha, ele falou de zigue-zague. Eu pensei, rapaz, e aí eu pensei, meu Deus, agora eu tô com vergonha de ir lá.
E aí ele disse: agora você está com vergonha de vir aqui. Vem aqui. Irmãos, eu nunca esqueço. Eu entrei lá com vergonha, de short, camiseta, dobrei meu joelho, recebi a oração, fui para casa. Estava meio queimado, não estava bêbado, mas estava não 100%. Fui para casa, dormi. E no outro dia, quando eu acordei, abri o olho de manhã, eu pensei assim: rapaz, o diabo quase me engana, rapaz, com esse negócio. Rapaz, alguém deve ter dito para ele que eu saí lá, né? Mas, curioso, comecei indo. E passei uma semana de novo esperando. Disse: eu vou todo dia agora que eu vou ver se vai falar de novo. Só que ele só ia aparecer uma vez por semana lá. E aí, nesse negócio de uma semana, eu acostumei indo e passei 10 anos indo lá. E aí, desses 10 anos, aí eu fui buscar Deus e vi que as coisas são reais, né? As coisas espirituais existem. É que às vezes nós temos que ter nossa própria experiência com Deus. A gente quer uma experiência terceirizada, mas a gente precisa ter nossa experiência. Né? Irmãos, meu Deus, eu preguei 1 hora já, rapaz. Meu Deus do céu. Eu queria pegar só 40 minutos no máximo por causa da ceia, amém? Mas que Deus tenha falado conosco, amém? Espero que Deus possa ter falado comigo, com você. Entenda essa mensagem como algo profético para a tua alma. Eu conheço quando Deus está falando com alguém. Eu sinto quando Deus está falando. Amém? Antes de dar ceia, tem alguém no nosso meio que quer voltar para os caminhos de Deus, quer se reconciliar ou quer aceitar Jesus? Se tiver, vem aqui à frente. Pode vir que eu vou orar por você. Amém? Eu não vou custar muito, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu te apresento, Deus, os teus servos que de joelhos dobrados reconhecem seus erros, seus fracassos. Que o Senhor tome em tuas mãos a vida de cada um. Liberte, Senhor. Liberte cada um dos teus servos. Renova, Deus, a fé, o ânimo, Deus, para andar em tua presença. É o que eu te peço. Abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.